Olá, Mia! Olá, Pedro! Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje, em versão... perguntas e respostas. Exatamente. Sim, nós ontem no grupo do Telegram... No nosso grupo exclusivo. No grupo do Telegram pedimos perguntas, ou Sim. perguntamos se havia perguntas para nós. Surgiram muitas perguntas, muitas delas são de parentalidade e também sobre outros temas, não é? Sim. E então vamos hoje responder essas perguntas. Estou um bocadinho entusiasmado. Eu tenho aqui as perguntas, mas A Mia tem as perguntas e, portanto, tu é que as vais selecionar e depois vemos até onde é que isto nos leva. Acho difícil conseguirmos responder a todas, mas pelo menos algumas certamente vamos conseguir responder. Antes disso, temos aqui uma mega novidade. Taranana. Taranana. Vamos finalmente lançar o programa IVM+, que é um programa, qual foi a palavra que usaste há pouco? Exclusivo. Exclusivo. Sim, é um programa exclusivo, é um programa de subscrição, ou seja, para participar no programa paga-se uma mensalidade, eu diria até uma pequena mensalidade, e quem fizer parte deste programa vai ter todos os meses uma aula com um tema de desenvolvimento pessoal. Uma aula que nós queremos que seja mais profunda e que seja mais entusiasmante, mais cativante, mais interessante. Portanto, mais completa, sim. Portanto, a primeira aula do mês de abril chama-se Os Segredos da Mudança. E nós vamos apresentar uma visão detalhada do processo de mudança, as 4 grandes estratégias de mudança, as estratégias que realmente funcionam e as 8 grandes regras da mudança. E, portanto, vamos bem profundo no processo de mudança. Acho que vai ser uma aula muito interessante. Ela vai acontecer no dia 7 de abril. A aula vai ser em direto para quem estiver no programa, sendo que depois, durante um mês, os participantes ficam com acesso à gravação da aula para depois poderem ver mais tarde ou rever. Também vão ter acesso a todas as nossas notas de preparação da aula. Vão ter acesso a uma sessão que nós vamos fazer depois, 2 semanas mais tarde, com perguntas e respostas sobre o tema da aula. Portanto, vai ser aqui, acho que facilmente vamos poder transformar este programa também num conteúdo muito interessante de coaching. E dentro deste programa nós também vamos disponibilizar visualizações, meditações, treinos mentais e também de 3 em 3 meses vamos incluir uns mini cursos de desenvolvimento pessoal. E outras surpresas. Não é? O programa é todo gerido através de uma plataforma, mas a forma mais fácil de saberem agora tudo sobre o IVM+, e poderem tornar-se membros pioneiros do programa, com uma mensalidade mais simpática e que depois podem manter enquanto tiverem a vossa subscrição ativa, é procurar aqui nas notas do episódio, ou nas nossas redes sociais, ou nas nossas webpages, procurarem o link que dá acesso a esta informação. Eu estou super entusiasmada com este projeto porque acho que é mesmo um upgrade, não é? É um IVM+, em todos os sentidos. E acho que isso tem assim tanto potencial isto. Sim. Estou super Porque entusiasmada. nós, no fundo, ao lançar este programa, a grande pergunta que nós nos lançamos e a que procuramos responder foi: sabendo que há muitos milhares de pessoas que seguem o nosso podcast, o que é que nós podemos oferecer às pessoas, dentre aquelas que ouvem o podcast, que às vezes dizem, eu gostava de ter aqui, de levar isto um pouco mais longe, e gostava de ter mais técnicas, mais estratégias, e gostava que, para além de ouvir estas conversas entre a Mia e o Pedro e os seus convidados, pudesse ter também aqui mesmo uma aula no sentido mais formal, onde houvesse mais estruturado, mais transferência de know-how e mais transferência de estratégias práticas. As aulas não são online no sentido de não estamos a inventar na hora o que partilhamos nas aulas, né? Como fazemos aqui nos podcasts. Tu inventas na hora o que dizes no podcast? Aqui, sim. Sim, não, mas aqui nós decidimos um tema e vamos refletindo sobre o tema.
O Mala é muito diferente disso. Sim, o Mala é um conteúdo estruturado, bem estruturado e que está desenhado para permitir a quem ouve a aula, quem participa na aula, ter aqui aprendizagens assim sólidas e consistentes. Exato. Portanto, é isso que nós queremos. Yeah. Portanto, o IVE+, é mesmo para quem quer levar isto mais longe, não é? E quer ter aprendizagens mais profundas e que sejam mais interessantes, ainda mais cativantes, ok? Yeah. É isso. É isso. Estamos contentes e satisfeitos com o lançamento deste programa. Muito. E vai ser muito bom receber neste programa e no grupo deste programa muitas das pessoas que nos ouvem, algumas já há muitos anos. Né? Por falar em pessoas que nos ouvem, há algumas das pessoas que nos ouvem escreveram perguntas para nós respondermos. Perguntas. E queria primeiro dar aqui uma resposta a uma pergunta que nós fizemos no outro episódio, não é? Se alguém tivesse uma palavra em português para o entitlement. Então eu acho que a melhor proposta que tivemos aqui até agora, infelizmente não me lembro quem é que escreveu, peço desculpa, mas se entrarem no Telegram consegue-se ver quem é que disse, que acho que era direito autoproclamado. Sim. Direito autoproclamado. É um direito autoproclamado. Sim, mas isso são duas palavras. Nós queremos uma. Autoproclamado. Sim, acho que é uma boa expressão. É um direito que sou eu que estou a autoproclamar só porque sim. Exato. Só porque me sinto nesse direito. Exato. Sim. Olha, então temos aqui várias perguntas. Vou começar por uma que acho que chegou hoje, que era... Então começamos pela parentalidade, que eu gosto muito, mas a Francisca Lima perguntou: como se mantêm constantemente inspirados? Essa pergunta para já contém aí um mega pressuposto, Exato. que é o pressuposto que nós nos mantemos permanentemente inspirados. Era permanentemente? Constantemente. Tu sentes-te constantemente inspirada? Não. Lembram-se, nós até falámos sobre isso no episódio que eu já não me lembro exatamente como é que se chama o episódio, mas era quando eu falava sobre quando eu fico com vontade de ir cultivar legumes, não é? Quer dizer, talvez esteja inspirada para cultivar legumes naquele momento, mas a sensação presente em mim quando eu penso em ir cultivar legumes longe, algures numa floresta, não muito longe do mar, não é de grande inspiração. Olha, mas a pergunta é como, não é? As perguntas que começam por como estão a remeter-nos para uma estrutura. Não é? Portanto, se tu considerar, mesmo não considerando que estás constantemente inspirada, eu acho que é uma boa afirmação dizer que tu estás muitas vezes inspirada. Estás inspirada para fazeres um determinado trabalho, ou estás inspirada para passar tempo de qualidade com a tua família, ou estás inspirada para te relacionar bem com a vida. O que é que normalmente acontece antes disto? Há algum processo? Por exemplo, eu sei que os meus níveis de inspiração são ativados por ler determinados autores, por ler determinadas páginas nas redes sociais, que eu sei que normalmente daquela leitura suscita em mim um movimento de inspiração. Porque a inspiração é uma coisa que vem de dentro, não é? Só que mas os estímulos podem vir de fora. O estímulo pode vir de fora. E de facto, por exemplo, uma coisa que a mim me coloca normalmente num estado de inspiração é gravar estas conversas contigo no podcast. Sim, por exemplo, se tu me perguntas, Pedro, há 10 minutos, antes de começarmos a gravar este episódio, qual era o teu nível de inspiração? Eu se calhar ia dizer de 0 a 10, andava num sólido 2, 3. Mas agora eu já estou a sentir um 7, 8. Portanto, há aqui um contexto que me permite sentir mais inspirado. Há mais uma coisa que também fazemos ambos, tu ainda mais do que eu, que é o exercício físico, de estarmos bem no nosso corpo, de ter energia, de não me sentir cansada. E se com sono, se eu estiver cansada e com sono, em sentir-me inspirada, é muitíssimo mais desafiante. Certo. Não é? Mas quando eu me sinto bem comigo, com o meu corpo, quando me sinto com energia, quando me alimento bem, quando me mexo, quando apanho ar livre, é muito mais fácil sentir-me inspirada. E eu também leio, não é? Tenho certas pessoas a quem recorro, incluindo a ti,
para me inspirar, mas há pouco dei também um passeio na praia com a nossa cadela e também me sinto inspirada em um momento ali de passear à beira-mar e a minha mente vai por todos os lados de uma forma bem saudável. Também me sinto inspirada assim e através de umas práticas de mindfulness também, onde permito que a minha mente descanse, também promovo assim a inspiração. Sim, eu também tenho uns momentos em que, por exemplo, de manhã eu posso acordar e não me estar assim a sentir muito inspirado, começo com as primeiras atividades do dia. Eu sei que às vezes o facto de eu fazer uma chávena de café ou beber uma chávena de café que tu tenhas feito e sentar-me às vezes até olhar para a televisão ou a ler ou começar a ler um livro, eu sei que é um momento que parece assim meio alienado, mas é um momento de, ok, agora vou estar só comigo, sem grande ambição, de, isto tem que ser muito especial. E ao fim de algum tempo, naturalmente, começa a surgir este movimento. Sendo que, talvez, refletindo sobre isto comece no processo habitual, que começa na intenção. Porque se eu tiver a intenção de me sentir inspirado, eu depois começo a perguntar-me, então, o que é que eu posso fazer agora para me sentir inspirado? Porque às vezes a inspiração é acidental, não é? Não estavas minimamente à espera, encontraste alguém, a pessoa começou a falar contigo e tu sentes ali, olha, isto inspira-me. Ou estás a fazer zapping na televisão e olha, isto de repente inspirou-me. Mas a inspiração pode acontecer de forma intencional, que é eu quero sentir-me inspirado. Então, o que é que eu posso ver, o que é que eu posso ouvir, o que é que eu posso sentir, o que é que eu posso fazer? Sim, e depois há dois lados, não é? É que procuramos aquilo que nos inspira e evitarmos aquilo que nos retira a inspiração. Sério? Não é? E há várias coisas que a mim a preocupação retira-me a inspiração. É difícil estar preocupado e inspirado ao mesmo tempo, não é? E também há outras coisas que têm a ver com, acho que, a forma como nós olhamos para a nossa vida e as possibilidades que a vida contém e a forma como nós olhamos para a nossa família, o nosso papel de pais e o que é que isso implica. Eu acho que nós somos pais há 17 anos e agora, comparado com os primeiros anos, nós somos pais com uma leveza totalmente diferente. E termos essa leveza no nosso dia-a-dia, na relação com os nossos filhos e a vida que nós vivemos em família e a vida que nós vivemos em casal, essa leveza também nos permite estar muito mais inspirados, porque há muitas preocupações que eu sei que muitas pessoas têm que nós simplesmente não temos. Sim. Eu acho que se refletirmos sobre a sensação de inspiração, quando alguém diz eu estou inspirado, essa pessoa se conectar com essa sensação, a sensação é de peso ou é de leveza? Quando dizes eu estou inspirado, não é? É uma sensação de leveza. Certo. Quer dizer que se eu estiver muito focado em coisas que me fazem ter uma sensação de peso, é difícil passar daí para a inspiração. Exato. Não é? Acho que já demos aqui algumas pistas. Isso esta conversa dava um episódio inteiro, já está a ver. Olha, a Sónia tem aqui uma pergunta que é o seguinte, não é bem uma pergunta mais indireta, mas se é possível, agradeço alguma estratégia para o desapego ao passado, as memórias do passado que bloqueiam no presente. Não, desapego ao passado. Não, o passado não existe, não é? No momento presente o passado não existe. Ele só existe sob a forma de memórias, não é? As memórias são construções mentais que nós designamos de uma forma especial porque são as construções mentais que nós achamos que correspondem a coisas que aconteceram. Portanto, nesse sentido, recordar parece diferente de imaginar, não é? Mas interiormente parece que o processo de recordar, observar ou imaginar, embora nós o separemos e diga isto são as coisas que estão a acontecer, isto são as coisas que aconteceram, isto são as coisas que poderão acontecer. É assim que nós fazemos essa separação. Mas para uma grande parte do nosso sistema é tudo igual. Se a minha atenção está aí, então está a acontecer, no sentido em que está a gerar pensamentos à volta daquilo, está a gerar sentimentos à volta daquilo, está a gerar sensações à volta daquilo, não é? Eu para já iria questionar um pouco o que é que poderá querer dizer o desapego do passado. Porque o desapego do As memórias do passado que bloqueiam no presente. Ok, então há uma memória do passado que bloqueia o meu presente. Se eu continuar a voltar a essa memória,
eu não sei, pode ter o efeito de bloquear ou pode ter outro efeito qualquer, mas ela, se eu, por exemplo, eu estou agora aqui a conversar contigo, mas se eu colocar a minha atenção, por exemplo, numa coisa que aconteceu na minha infância ou numa coisa que aconteceu ontem, momentaneamente é essa coisa que passa a ser a minha realidade, não o facto de eu estar aqui contigo. Portanto, uma boa estratégia para eu não sei se a palavra é bem desapegar, mas uma boa estratégia para que agora o passado não me limite é eu prestar atenção àquilo que está a acontecer agora, talvez com aquela atitude de que falas tanto no mindfulness da mente de principiante. Da mente de principiante. Porque se eu olhar para isto como se fosse a primeira vez, isso implica não ter vivências passadas a limitar aquilo que eu observo agora. Eu posso imaginar tipo, uma situação onde uma memória do passado pode bloquear o presente. Imagina um casal e um foi infiel ao outro. E essa é uma memória que existe ali. Né? Isso poderá bloquear a pessoa que foi traída, no sentido de que não confiar, sentir-se menos confortável com a intimidade, não é? Esse tipo de memórias do passado podem bloquear. Estava só a procurar aqui um exemplo prático para trabalharmos com ele. Faz sentido. Ou se no passado eu entrei num negócio que correu muito mal do ponto de vista financeiro e agora, perante oportunidades, eu tenho aquela memória de ter corrido muito mal e tenho aquele marcador emocional da dor ou do desconforto de uma coisa que correu mal e ela está outra vez presente. Sabes que para mim em relação a memórias, em relação a emoções, mesmo em relação às sensações física e dor, o primeiro obstáculo, o primeiro impedimento de nos desapegarmos disso, para mim é essa grande vontade de nos desapegarmos da situação. Ou seja, quanto mais eu pensar que me quero livrar daquela memória ou daquela emoção, daquela sensação. Quanto mais focado estiver nisso, quanto mais pensar em como, mais apegada fico. Não quero pensar nisso. Não quero pensar nisso. É que aquela velha história, não pensas num elefante cor-de-rosa. Então eu tenho aqui parece-me que há aqui uma estratégia, é mudar essa intenção. Em vez da minha intenção ser desapegar, pode ser uma intenção de aprendizagem, que é... Sim, e para mim até pode ser mais simples do que isso de sentir que tenho que aprender uma coisa com a situação, porque isso às vezes acho que também gera assim algum... o que é que eu estou a aprender? Nada acontece por acaso, e depois começamos a entrar ali. É só realmente sermos curiosos em relação a isso. E quando a memória aparece... Isto é uma estratégia que eu utilizo pessoalmente muito com as emoções, que eu acho que as memórias... Depois, a memória torna-se problemática porque provoca algum tipo de emoção que eu não quero, que depois provoca algum tipo de comportamento. Ali, não é? É de eu pensar, eu de reparar nessa vinda dessa memória com muita curiosidade, e dizer, curioso, agora está aqui outra vez. E depois, a segunda coisa, eu refletir sobre... que necessidade é que eu estou a procurar para preservar a voltar sempre a este sítio, a voltar sempre a esta memória e o facto de não me estar a conseguir desapegar Eu acho que também há alguns enquadramentos mais mentais ou intelectuais que eu posso ativar para me ajudar neste processo. Eu posso me lembrar que o futuro não necessita de equivaler ao passado. O futuro não tem que ser igual ao passado, não é? Porque há coisas que mudam e as circunstâncias, mesmo que pareçam iguais, provavelmente não o são, porque cada momento é único. Né? Posso-me lembrar disso. Também me posso lembrar também me posso lembrar do meu papel, aqui no meu papel de mudando a minha atitude perante algo, deixar que esse algo me domine. Né? Isso também pode ser importante. E quando eu sinto que, mas eu sozinho, isto está-me mesmo a limitar e eu sozinho não estou a conseguir. Por exemplo, sofri tanto com o fim de uma relação romântica que agora, embora eu queira muito ter outra relação romântica, conectar-me com outra pessoa, não consigo dar esse passo. É demasiado doloroso. Aqui é quase a sensação que eu tenho é de que há aqui um trauma. Então, posso pedir ajuda. Não é? Posso pedir ajuda. Às vezes é necessária ajuda para podermos
se calhar não é desapegar, mas para nos podermos relacionar de uma forma mais possibilitadora com aquilo que já nos aconteceu. Eu estava a me lembrar, agora que utilizamos aqui exemplos de quando as memórias eram negativas, também pode ser uma memória muito positiva que bloqueia. Claro. Tive uma relação fantástica que acabou, que me tem a impedir de ter... Sim, olha, por exemplo, uma coisa que acontece muito na parentalidade, as pessoas ficam muito ligadas àqueles primeiros anos de vida. Era tão bom quando ele era bebê e quando vinha sempre ter comigo e achava que eu era o melhor pai do mundo. E agora nem sequer fala comigo. Isso também pode limitar às vezes o relacionar-me com a nova realidade, não é? Sim. Pois é, já demos aqui várias respostas. Já entraste aqui na parentalidade, vamos aqui abordar uma pergunta de parentalidade que junta, porque apareceu aqui várias vezes e tem a ver com excesso de horas em frente ao ecrã. Sim. Né? Que filhos e filhas que passam demasiado tempo em excesso ao tempo à frente da criança. O que é que tu tens a dizer sobre isso? Olha, eu tenho várias coisas a dizer sobre isso. Para já, tenho-me lembrado muitas vezes de uma frase que tu já partilhei, de um insight que tu tiveste há uns tempos, não é? Quando tu disseste, nós estamos aqui a protestar de eles estarem muito tempo no ecrã, estamos a chamar ecrã o computador, o telemóvel, o tablet, não sei o quê, a PlayStation. E eu no tempo deles eu passava imensas horas a ver televisão, que também é um ecrã, não é? E a mesma conversa que nós podemos ter com uma criança, larga o telemóvel, se calhar tu já ouviste em relação ao tempo que passei à frente da televisão. Em frente à televisão. E outras pessoas no passado lidaram com, tu estás imensas horas a ler, larga um livro, vai viver a vida, agora estás só a ler. Eu, por exemplo, quando era miúdo, lia muitas horas. Eu podia estar 8 horas a ler durante um dia. Mas é melhor, ler é melhor. Sim, mas ler é melhor porque eu há uns tempos apanhei uma partilha do Gary V, do Gary Vaynerchuk, né? Que é assim para quem o conhece, é assim uma figura emblemática do empreendedorismo. E o Gary V estava a dizer que muitos pais lhe falam sobre a cena dos ecrãs e ele diz: o meu foco enquanto pai é como é que eu consigo expor os meus filhos ainda mais aos ecrãs. Porque os ecrãs, quer queiramos, quer não, são a nossa nova realidade. Os ecrãs vieram para ficar. Né? E como é que eu os exponho ainda mais no sentido de eles conseguirem utilizar isto para facilitar a vida deles? Né? Poderem utilizar. Porque o problema é o ecrã ou é aquilo que a pessoa está a fazer com o ecrã? Não é? Porque nós andamos durante... É engraçado como os contextos mudam. Andamos durante anos a chatear os miúdos com os ecrãs e depois pusemos na escola à distância e dizemos, não filho, agora tens de estar em frente ao ecrã estas horas todas. Sim, aliás, há aqui há algum tempo atrás a Sociedade Americana de Pediatria recomendava no máximo 2 horas por dia à frente do ecrã, que foi algo que a Sociedade Portuguesa de Pediatria também adotou. No entanto, a americana já mudou. E fala não do tempo, mas do conteúdo. Ok? Portanto, o que nos deve realmente preocupar com pais, em primeiro lugar, não é o tempo, é o conteúdo. E o que eu noto é que muitos pais não fazem a mínima ideia que tipo de conteúdo é que os jovens e as crianças, com as crianças se calhar controlam um bocadinho mais, é que estão a consumir. Por exemplo, dizem, está no YouTube. Está no YouTube pode ser literalmente qualquer coisa. Não é? Eu ainda no outro dia estive com o nosso filho mais novo, nós colocamos o YouTube no televisor e estivemos a ver o sítio, um programa, agora não me lembro como é que se chama. Refúgio Mental. Refúgio Mental. Refúgio Mental tem também. Mesmo giro. Nós estivemos a ver os 10 sítios mais remotos e mais limpos do mundo. Qualquer coisa assim. Eu estive ali a ver imagens de sítios que eu não tinha conhecimento que sequer existissem. Tivemos ali um ótimo momento a falar sobre isso. E tiveram a olhar para um ecrã. E sabes o que depois aconteceu? Que teve ali, viu-se ali um riacho e uma pequenina cascata e o Isaac estava ali a falar sobre o som, sobre como é que o som da água o acalmava. O que depois levou a uma conversa mais tarde e procuramos músicas no YouTube outra vez só com aquele som, porque ele gostava de ter aquele som a tocar
enquanto jogava uns jogos na PlayStation para se poder acalmar. Estão a ver aqui a sequência, né? Mas estas sequências só são possíveis se nós nos interessarmos pelos conteúdos que os nossos filhos estão a consumir. E também, se estivermos disponíveis para o facto de, quando eles, não é? Às vezes têm estas conversas com o que não é fácil, não é? Não. Isto agora de repente pode parecer que aqui em casa isto é tudo um sonho e a criança diz, eu quero jogar PlayStation, meu filho, então vou jogar contigo para dar, às vezes não tenho mesmo paciência, nem quero fazer as minhas coisas e de repente olho para o relógio e digo assim, o miúdo está há 4 horas, 5 horas a jogar. E nós notamos que isso introduz algumas alterações no comportamento. Tipicamente, depois de muitas horas a jogar... Muita impaciência, mais agressividade, ok. Menos capacidade de conectar com o resto da família, né? Só que ele está muito conectado com os amigos quando está a jogar aquilo, né? Ele não está a jogar sozinho, ele está a jogar com os amigos e riem-se imenso e fazem imensas palhaçadas e jogam em equipa e depois também tem os ataques de frustração. Por isso, eu imagino que quando alguém escreve, não é, como é que eu lido com estes ecrãs, está a pensar sobre isto tudo. Uma conversa que correu melhor do que o que eu pensava foi quando nós decidimos que, olha, até agora por causa da escola estar a acontecer a partir de casa, vamos definir aqui horários dentro dos quais é possível jogar e horários dentro dos quais não é possível jogar, não é? Portanto, ia ali na aplicação do Wi-Fi e, tinha aqui os dispositivos, em que horários é que estes dispositivos podem ser usados. Bom, e fui conversar... E foi uma conversa, não foste tu que mandaste? Não, fui conversar com ele. E a conversa não foi... Ele inicialmente disse, mas porquê é que tem que se fazer isso? Eu disse, olha, tem que se fazer isso porque tu passas mesmo muitas horas... E repara, quase sempre depois de começares a jogar já não dá para ter esta conversa, porque agora estás ligado àquilo, por agora que estamos aqui com calma. E lá chegamos a um horário que ele achou que era razoável, não é que ele tenha dito, ótimo, eu preferia não ter isto. Não foi o horário de sonho dele? Não foi o horário de sonho dele, mas chegamos ali. E uma coisa que depois foi interessante foi que ele lidou bem com isso. Já houve vezes em que ele veio dizer, olha, está quase a terminar o horário, será que podes aumentar 30 minutos? Porque eu vou jogar num torneio, vou jogar uma coisa qualquer, que é uma forma de lidar com a regra, não é? Mantê-la flexível e correu melhor do que eu estava à espera. Mas acho que também correu melhor por causa deste envolvimento todo, não simplesmente dizer, porque estás a jogar. Claro, é um envolvimento todo. E também o respeitar aqui, porque quem conhece o modelo laser, que toda a gente que ouve isto já deve conhecer, não é? Um jogo online, ou mesmo só estar online, nas redes sociais e tudo, satisfazem todas as nossas necessidades psicológicas. Por isso é que nós usamos tantas redes sociais também, Por isso é que nós utilizamos tanto. E então agora, neste tempo que vivemos, mais ainda. E o sonho de nós pais, muitas vezes, é só dizer à criança, olha, vai fazer outra coisa e ela vai fazer outra coisa. Que outra coisa é que tem tanta piada com aquilo. Claro. E não estamos dispostos a investir para satisfazermos aquelas necessidades, para ajudarmos a satisfazer aquelas necessidades em vez do jogo ou do ecrã. Não é? Portanto, é efetivamente preciso mais investimento por parte de nós pais, não é? É efetivamente preciso entendermos que tipo de conteúdo e também como é que posso potencializar aquilo. Se eu não consigo que o meu filho jogue xadrez, por acaso o Isaac no outro dia estava-me a chatear imenso porque queria jogar xadrez e não me apetecia nada. É? Mas será que eu me posso envolver de outra forma? Porque não há só uma forma de satisfazermos as nossas necessidades, não há só uma forma de solucionar aqui. Mas sabemos que um diálogo é fundamental, né? Tem que sempre haver um diálogo. Sabemos que as nossas necessidades psicológicas têm que ser satisfeitas de uma forma ou outra. Temos que ter isso em mente quando procuramos nossas soluções. Depois a terceira coisa é que nós pais temos uma força punitiva e uma força protetora. Né? E infelizmente com esta questão dos ecrã, quando ficamos fartos, utilizamos a força punitiva, que é uma força que não promove nada boas relações. A força que podemos eventualmente usar e que nós também utilizamos quando dizemos que tem que haver um horário, porque sentimos que quando observamos o comportamento e paciência, agressividade, frustração a mais, aí sim entra a nossa força protetora. Mas vamos
vamos introduzi-la através do diálogo, como estava a explicar. Olha, uma coisa que não funciona é dizer às crianças, no teu tempo eu fazia imensas coisas, porque pá, eu não sei como era para quem nos está a ouvir, mas no meu tempo, quando eu tinha 10 anos, eu tinha um ZX Spectrum 48K, que tinha meia dúzia de jogos, tinha o Space Invaders, uns jogos muito arcaicos. Eu no outro dia peguei e estive a mostrar aos nossos miúdos os jogos que eu jogava quando tinha 10 anos e eles ficaram boquiabertos do género, como é que é possível alguém jogar um jogo tão totó? Mas eu tive a explicar, não, mas isto nesta altura era o máximo e não sei o quê. Só que se eu quando tinha 10 anos, se eu tivesse os jogos que eles têm na PlayStation, eu ia querer jogar... Tu ias estar o dia todo à frente daquilo. Eu ia estar o dia todo a jogar FIFA e NBA. Sim, isto são forças muito poderosas que estão a ser postas em contato com os nossos filhos. O que quer dizer que nós também... há aqui se calhar vou treinar e digo a um deles, queres treinar comigo? Pode ser uma forma de Sim, e de diabolizarmos aquilo que estão a fazer, não é? Porque só porque eu não gosto de Fortnite ou de Minecraft ou de outra coisa, eu também preciso de admitir que as crianças também aprendem coisas boas com este jogo. Aliás, isto está a ser estudado cientificamente. Não é? Isso não é só mau, mas lá está, é preciso sabermos qual é o conteúdo que estão a consumir. Sim, e interessar-nos por isso. Sim, não é? sim. E sabendo que isto, como tantas outras coisas na parentalidade, não há propriamente aqui uma estratégia mágica de, olha, faz assim e o problema está resolvido. Não é? O único que faz assim e o problema está resolvido é dizer, a partir de agora estás proibido. E isso de facto fica resolvido agora, só que cria um mega problema porque quebra a relação, não é? E isso, eu percebo que pode ser difícil interessar-se por algo que temos zero interesse. Só que é preciso lembrarmos que, no fundo, o teu interesse é pelo teu filho, não é em relação àquele jogo ou aquele programa no YouTube ou aquela rede social. O interesse que tens, que levas para aquela situação quando procuras interagir com o teu filho, é pelo teu filho, tua filha. Certo. É isso. Certo? Sim. Com isso finalizamos esta conversa. Ok, então. A Sofia Kay. É assim? Sofia Kay? Sim. Kay? Sim. Gostava que abordassem o envolvimento das equipas de trabalho devido à distância, como resolver falhas de comunicação e melhorar o trabalho em equipa distante. Sim. Estás a olhar para mim? Sim. Sim. Eu tenho no meu trabalho com empresas, obviamente esse trabalho agora tem sido feito à distância e isto é uma questão que está muito presente para os líderes e gestores de equipa, não é? Que é como é que eu faço a gestão da minha equipa, como é que eu mantenho a equipa envolvida, como é que eu mantenho a equipa motivada, sendo que agora estou a fazê-la à distância. E eu acho que, por um lado, esta distância trouxe consigo uma mega oportunidade, que ficou mais claro aquilo que já existia antes, que é através da minha comunicação que eu interajo com o outro. E a minha comunicação, por muitas voltas que eu dê, só tem 3 componentes. Aquilo que eu digo, a forma como eu digo e aquilo que eu faço. Não é? São essas 3 componentes da minha comunicação. E, portanto, quando eu estou a comunicar com os outros à distância, através do telefone ou através do Zoom, eu continuo a ter esses mesmos 3 expedientes. Portanto, todas as respostas que eu possa dar vão envolver coisas que eu digo, coisas que eu pergunto, afirmações que eu faço, não é? Desafios que eu lanço, vão implicar a forma como eu digo as coisas, não é? O meu tom de voz, que é uma das formas mais eficientes de eu associar uma determinada emoção àquilo que eu estou a dizer e ajudar as pessoas a darem um determinado significado àquilo que eu estou a dizer, e aquilo que eu faço com o meu corpo, aquilo que eu faço com as minhas expressões. Ora, não há propriamente aqui nenhuma fórmula mágica e ao mesmo tempo que é a fórmula mágica do costume, que é como é que eu utilizo este meu expediente de comunicação para ajudar alguém a sentir-se envolvido? Isto é uma grande pergunta de desenvolvimento pessoal, porque alguns gestores e líderes de equipa conseguem manter as equipas, ou até aumentar o grau de envolvimento. Como? Comunicando, fazendo perguntas,
observando atentamente as pessoas do outro lado. Né? E há outros líderes que têm mais dificuldade, só que às vezes isto também é às vezes dizem assim, eu agora não consigo porque estamos à distância. Okay? Mas então, o que é que antes acontecia de diferente quando estávamos juntos? Porque quando nós estávamos juntos, eu continuava a comunicar, tenho mais proximidade, posso utilizar o toque, era isso, era a diferença, era que eu tocava nas pessoas. Qual é que era realmente a grande diferença? Porque eu acho que eu tenho notado que algumas pessoas me falam nisto e digo, isto é uma ilusão. A pessoa está a dizer, à distância não dá, ou à distância é mais difícil. Mas provavelmente também já era difícil antes para esta pessoa, porque tem a ver com a sua capacidade de comunicar. Portanto, a minha dica é, desenvolvendo a capacidade de comunicação, eu, através da minha relação com o outro, eu vou ajudá-lo a manter-se envolvido, comprometido, motivado, o que é que seja. Eu estava a olhar aqui para a frase que é o envolvimento das equipas de trabalho de vida da instância, porque no fundo o trabalho de um enorme número de pessoas entrou para a casa das pessoas. Certo. Não é? E nós queremos que elas continuem envolvidas no trabalho, mas para isso acontecer, eu acho que quem é líder de equipa, quem tem uma posição de chefia e está só em contacto com os seus colaboradores e as suas equipas via online, tem que se interessar pela vida pessoal da pessoa. Sim, certo. Eu acho que tem que haver mais interesse do que normal pela vida pessoal neste momento, porque estamos a entrar diretamente dentro dessa vida, não é? O trabalho está a acontecer no meio da vida em família. O que estás aí a propor é que, se calhar, é interessante perguntar às pessoas, olha, como é que está a ser trabalhar em casa? Como é que te estás a contragar? Está a ser difícil de utilizar imenso reconhecimento e empatia? Aliás, vou utilizar a próxima pergunta, vai ser sobre isso. Não é? E interessar-nos muito pelos desafios específicos que a pessoa está a sentir, e que não quer dizer que as tenhamos de resolver, mas só reconhecer o facto que existem, e isso eu noto que é uma queixa que muitas pessoas estão a ter, de que a empresa exige o mesmo ou mais, mas estão nestas condições. E quando eu ouço isso, eu penso, seria tão fácil reconhecer o esforço que a pessoa está a ter, a dificuldade que está a ter. O esforço e também, mediante a alteração do contexto, se calhar vamos alterar algumas práticas e vamos alterar algumas coisas, não é? Exato. Sim. Mas para eu sentir que um envolvimento contínuo, eu acredito que esse interesse é fundamental. Sim, sabendo que já existiam muitas pessoas e muitas empresas que trabalhavam à distância, não é? Sim. Eu já, ao longo dos anos, fui trabalhando com tantas empresas que, pela sua dimensão, ou por terem uma grande... Por exemplo, têm uma equipa de vendas que está espalhada pelo país inteiro. E há pessoas que já estavam muito habituadas a fazer isto, que é uma vez no mês ou uma vez no trimestre, eu estou fisicamente reunido com a minha equipa, mas a relação que nós estabelecemos e as minhas práticas de gestão são à distância, isso já acontecia antes, não é? E essas empresas normalmente têm uma flexibilidade enorme em relação a como a própria pessoa organiza o seu trabalho. Sim. Não é? Os momentos obrigatórios online são menos, não é? Há muita liberdade nesse sentido. Porque quando nós queremos envolver as pessoas, nós sabemos que o envolvimento é mais fácil e mais fluido quando a pessoa tem autonomia. Quanto maior o grau de autonomia, mais fácil é a pessoa envolver-se. Só que às vezes nós queremos que a pessoa esteja envolvida, não lhe dando nenhuma autonomia. É difícil, pensemos nas coisas todas da nossa vida. Se nós não tivermos autonomia, nós não desenvolvemos. Simplesmente, estou a fazer o que mandaram. Ficamos à espera da ordem. Não é? Sim, estou à espera da ordem. Isso é aplicável também na família. Isso é um desafio. Eu acho que isto dava aqui uma longa conversa, não é? Acho que ficaram aqui algumas ideias e propostas. Okay. Estudar comunicação, aprender a comunicar mais e melhor. Isso é a resposta para 90% dos nossos problemas, não é? Na vida pessoal ou profissional. Vida pessoal ou profissional. Então, a Suzete Isidoro, ela pergunta aqui, ele diz aqui, eu gostava de ouvir mais sobre empatia, que julgo ser um recurso que, quando presente, ajuda a ter melhores relacionamentos. Sim. Queres falar um bocadinho sobre isso? É um tema que
que tem estado assim muito presente para mim este ano. Eu acho que até nomeei o ano 2021 um ano da empatia, não é? E sim, eu estou de acordo que quando presentes ajuda a ter melhores relacionamentos. Aliás, eu acho que é essencial para os relacionamentos realmente saudáveis e bons. E há assim várias definições em relação ao que é empatia. Também é importante diferenciarmos empatia da simpatia. Mas acima de tudo, eu acho que quando eu estou a ser empática contigo, eu estou-te a oferecer aquele espaço que tu precisas para te sentires aceite e suficiente no meio daquilo que tu estás, seja o que for que estejas a sentir, não é? E eu oferecer esse espaço. Eu não acredito que tenho que entender o que estás a sentir de todo, que eu preciso sentir o que estás a sentir de todo. É eu conseguir oferecer-te esse espaço de ressonância e de aceitação. Isso para mim é empatia. O que é que tu achas que é empatia? Depois de uma definição tão bonita, vou dizer é isso mesmo. Sim, é. Sim. E a empatia não quer dizer, não quer arranjar nada, não quer mudar nada, a empatia não dá dicas. A empatia não diz, não te preocupes. A empatia não diz, tudo acontece por uma razão. A empatia não diz, vá, sai daí, anda lá, esquece lá isso. Isso não é empatia. Não, isso não é empatia. A empatia é estar cá contigo. Sim, porque nessas propostas, não é? Ligando à tua definição, nessas propostas eu não estou realmente a oferecer o espaço. Não. Até estou a retirar espaço. Sim. Estou a retirar espaço para tu viveres o que estás a viver. Exato. E estou-te a propor que vivas outra coisa diferente dessa. Exato. Sim. Na empatia é o caminho ao teu lado, não é? Não corro à tua frente, não tento tirar-te do caminho que estás a fazer, nem ando atrás de ti, caminho ao teu lado. Sim. Sendo que podemos, numa relação, viver outras coisas para além da empatia, não é? Sim, mas o ponto de partida é a base, não é? Este espaço que eu te ofereço e tu me ofereces, este espaço é o ponto de partida para outras coisas, não é? Porque depois pode haver o estímulo, o desafio, o suporte. E o incentivo, não é? Claro que sim. Mas sem a empatia, a empatia é fundamental também aqui no processo de criação de uma autoestima saudável, não é? A empatia está intimamente ligada à aceitação. Sim. Mas olha, também há aqui um paradoxo que é a empatia será a base ou o ponto de partida para essas outras coisas, por exemplo, para o incentivo, para o estímulo, para o desafio, só que se eu quiser praticar empatia só como, primeiro tenho que empatizar para depois fazer não sei o quê, já não é empatia. Já não é empatia. Há aqui um paradoxo, não é? Já não é empatia. E sabes que quando eu trabalho isto com pais, por exemplo, quando, mas não estou a conseguir empatizar porque ele não me dá a oportunidade e não sei o quê, tenho que aproveitar, são tão poucos os momentos. O que normalmente estes pais estão a fazer é que estão precisamente a procurar o processo de empatização para alguma coisa, para conseguirem alguma coisa. E aí não funciona. Olha, isto é um tema que certamente aparecerá no IDM+. Sim, eu acho que acho que havemos de fazer uma aula só sobre este tema. Sim, porque acho que é um tema muito interessante e é fundamental, é basilar, não é? Exato. Está na origem. Exato. Ainda temos tempo para mais uma ou duas perguntas. Ok. Eu gostei desta que a Suzette partilhou, que foram perguntas de dois adolescentes. Dois adolescentes para adultos, imagino eu. Como comunicar melhor com os pais para que os temas da conversa não sejam só sobre o que devemos fazer ou sobre o que não fazemos bem. Como comunicar com os pais. Parabéns a estes dois adolescentes que se querem pôr em causa em relação à forma que comunicam com os pais. Olha, eu tive algumas experiências a dar formação ou a fazer cursos, momentos de aprendizagem e desenvolvimento pessoal para adolescentes. E essa pergunta surgiu de facto, eu começo a falar com o meu pai e ele começa-me logo a chatear com porque devias estar a estudar, ou devias ter melhores notas, ou a minha mãe, devias ser mais arrumado, e eu rapidamente salto fora, porque não estou para aturar aquelas conversas, a mesma coisa é uma chatice.
não é? E agora, o que é que eu vou fazer? E uma das conclusões a que nós chegamos nessas explorações é que isto sou eu a falar com o adolescente, não é? E a mostrar-lhe que, embora numa relação entre pais e filhos, a responsabilidade da qualidade da relação é dos pais. É dos pais. Mas quando eu estou num processo de desenvolvimento pessoal com um adolescente, eu também quero ajudá-lo a assumir a sua responsabilidade pessoal. Não é? Empoderamento. O empoderamento. E ele aqui, uma das descobertas muito fixe que às vezes estes adolescentes têm é que eu pergunto, olha, mas como é que era quando o teu pai era pequeno? Ou como é que era que não sei o quê? Ou tu disseste que a tua mãe é engenheira. Porquê que a tua mãe é engenheira? E eles às vezes encolhem os ombros e dizem, sei lá, não sei. E depois tem ali um insight que é, eu também não me interesso muito pela vida dos meus pais. Não me interesso. Quando eu estou a dizer, pá, eles estão-me sempre a chatear, mas eu se calhar, o que é que acontecia se eu mostrasse de repente interesse ai, mãe, pá, noto que estás chateada com o teu trabalho, o que é que aconteceu? Isso. Não é? Que isto, de repente, vira um bocado o jogo. E, pá, tive experiências tão engraçadas de depois dizer assim, pá, sabes que eu aprendi olha, o meu pai não sei o que é, ou a minha mãe não sei o que mais, ou então a minha mãe está ali cheia de conversas e andava a fumar ganza quando era adolescente. Tem assim umas descobertas que lhes permitem até olhar para os pais de uma forma mais humana, não é? E depois o relato é, a partir daqui, parece que depois isto também há aqui um espelhamento, que é, depois também há mais interesse e compreensão dos meus pais pelas minhas coisas. Portanto, se calhar essa era a minha pista. Eu ia exatamente pela mesma linha. Faz perguntas aos teus pais sobre a vida deles, no passado, agora. Faz mais perguntas e empatiza. Não é? Mãe, pai, estás mesmo preocupada comigo, não é? Olha, é bom saber que te preocupas tanto comigo. Porque, às vezes, se calhar, um adolescente diz assim, imagina, uma miúda diz, pá, o meu pai só quer saber de futebol, está ali o tempo todo a ver futebol, eu não sei o quê. E tu há bocado estavas a propor ao pai ir ter com a criança ou com o adolescente e envolver-se um bocado nos jogos que ele estava a fazer. Aqui seria a mesma coisa, que é, o que é que achas que acontecia se tu sentasse lá ao teu pai e perguntasse, papá, porquê é que tu gostas tanto de futebol? Quando é que começaste a gostar tanto de futebol? Não é? E porquê é que gostas deste clube e não gostas do outro? E ele vai, se isso é importante para ele vai ter ali um momento de, eu estou a ser visto. A minha filha ou o meu filho está-me a ver. Isso pode gerar muita magia, não é? É isso. Depois queremos saber a resposta dos adolescentes. Bom, temos mais uma? Mais uma pergunta. Então, Miguel Vinagre. Gostava que abordassem o tema da hipnose. O que é e quais as suas vantagens e desvantagens? Olha, então olha, sem abrir aqui, sem fazer demasiados planos para o futuro, mas de certezinha que no programa IVM+, nós vamos ter uma aula, uma aula só sobre hipnose. Aliás, até já comecei a prepará-la. Não é? Porque eu tenho sempre muita cautela quando falo de hipnose no meio do desenvolvimento pessoal. Porque a hipnose, eu entusiasmei muito quando aprendi hipnose e dá para nós gerarmos resultados em nós e nos outros que parecem às vezes até um bocadinho mágicos, porque através da hipnose, chama-se hipnose ao conjunto de processos que nos ajudam a entrar num determinado estado, que é o estado que nós normalmente designamos de transe hipnótico, que é um estado meio dual, meio paradoxal, onde nós estamos simultaneamente muito relaxados e muito focados. Okay? E completamente conscientes, já agora, porque isso é uma... Com total poder e influência sobre aquilo que fazemos ou não fazemos. Conscientes e com controle em relação a tudo o que está a acontecer. Só que estamos muito relaxados e muito focados. E esse estado é um estado que é muito rico e por isso é que vale a pena estudar hipnose. Ou seja, vale a pena estudar processos que nos levam até esse estado e que isso seria a auto-hipnose, ou que nos ajudam a levar outras pessoas até esse estado. Mas o que nós queremos não é o processo em si, o que nós queremos é o estado. Porque esse estado é um estado muito poderoso onde, como nós estamos muito relaxados, ou seja, quer dizer que temos menos limitações, menos bloqueios, menos constrangimentos, menos preocupações. E, simultaneamente, estamos muito focados. Ou seja, conseguimos ter mais clareza,
as nossas intenções podem ser mais precisas. Temos mais acesso aos nossos recursos, às nossas capacidades. Temos mais acesso aos nossos recursos, capacidade, mais acesso àquilo que nós costumamos chamar do nosso inconsciente. Ou seja, podemos mais facilmente dar instruções e operar mudanças em nós e nos outros. É por isso que a hipnose é tão rica. Porquê é que eu tenho tantas cautelas a falar disto? Porque para muitas pessoas a hipnose tem uma atração brutal, que é na hipnose não há responsabilidade, porque há um tipo, que é o hipnotizador, que me vai, através lá de uma cena meia mágica, às vezes meio obscura que ele faz, vai gerar em mim um processo de mudança em relação ao qual eu não tenho responsabilidade nenhuma. Portanto, eu vou a uma sessão de hipnose e saio de lá, olha, agora já não fumo. Ou às vezes as pessoas dizem, eu tenho dificuldades, por exemplo, com a minha autoestima. Será que a hipnose me pode ajudar? Eu respondo sempre com muita cautela. Sim, porque os processos que me vão levar até esse estado, simultaneamente relaxado e focado, podem depois proporcionar mudanças muito interessantes. Só que ao mesmo tempo, não, porque senão a pessoa fica muito agarrada. Agora vai haver um processo externo que me vai ajudar a resolver aqui um problema interno. É por isso que a minha resposta é sempre cautelosa e é por isso que eu tenho andado. Eu incluo nas minhas abordagens da neuroestratégia muita coisa da hipnose. Né? E quem já estudou neuroestratégia comigo ou quem quiser estudar este ano, maio no Porto, novembro em Lisboa, vão ser as nossas certificações em neuroestratégia. Eu incluo lá muitos processos que são originalmente da hipnose. Mas faço isso sobretudo a partir do momento em que a própria pessoa já entendeu que não há aqui magia nenhuma, os processos de hipnose são... Não há magia, mas há. Não há magia, mas há. Há a grande magia, que é a magia da transformação humana e do autoconhecimento. Exato. Ok? Entrei aqui dentro da hipnose, não sei se o Miguel ficou satisfeito com a minha resposta. Isto dá pano para mangas, dá pano para cursos e dá pano para muitas experiências. Mas há pessoas que ficam super atraídas por isso, porque acham assim, e gostam disso. Há outras pessoas que ficam com medo. Diferente, né? Ficam com medo, mas acho que essa tua descrição é realmente, para mim, perceber a hipnose assim é muito bom, não é? Que é um estado profundo de relaxamento que ao mesmo tempo é um estado de grande foco, né? Que tem as duas coisas. E que não tem... eu não perco o controle, eu não perco a consciência, eu nem sequer preciso ter os olhos fechados. Embora em muitos processos de hipnose fazem um convite a fechar os olhos para diminuir o grau de estímulos e a reação a esses estímulos. Mas, por exemplo, um dos ramos da hipnose que a mim mais me interessa é a hipnose conversacional, que é como é que eu uso processos hipnóticos enquanto estou a ter uma conversa, ok? E tu sabes que muitos desses processos para mim estão tão integrados que eu continuamente os utilizo, não é? Pode ser nas palestras, pode ser aqui na nossa conversa no podcast, não é? Aliás, eu já utilizei processos hipnóticos durante esta conversa hoje. Não é? Só que compreender isso a hipnose é comunicação. São estruturas de comunicação. E aquilo que te interessa a ti, assim, não é aquela stage hypnosis onde pões as pessoas como galinhas, não é? Não, isso também pode ter piada se o nosso objetivo for o entretenimento. E para algumas pessoas, há algumas estratégias da hipnose, que são as chamadas estratégias de convencimento, onde eu posso ajudar a pessoa a passar por uma experiência que a torna mais aberta depois ao desenvolvimento pessoal, ou a torna mais aberta até a outros processos de hipnose. E para algumas pessoas a experiência pode ser essa. Quer dizer assim, eu acho que nunca na vida ia fazer aquilo, e de repente, eu tenho aquele recurso dentro de mim. Olha, estive a fazer aquilo e momentaneamente ficou instalada esta ideia de que eu tinha controle, mas ao mesmo tempo fui capaz de prescindir dele. Porque quando nós prescindimos do controle, nós continuamos em controle. Porque nós somos aquele que prescinde do controle. E esta experiência às vezes ajuda-nos a entrar mais em contacto com alguns processos que nós estamos no nosso sistema que são inconscientes e podemos aprender a entrar mais em contacto com eles, o que é bastante bom. E eu acho que também que a forma que tu falas sobre hipnose e ensinas hipnose é tipo é mesmo uma hipnose para todos, digamos assim, é algo que
principalmente a parte também que falas muito e que trabalhas muito nestes processos da auto-hipnose, que é muito potencialidade. Sim, até porque eu tenho uma crença assim bastante fortalecida que quando alguém diz eu adoro hipnose, faço muito hipnose, mas só consigo fazer isso com a pessoa de olhos fechados e deitada, ou criando um determinado ambiente, e então a pessoa na realidade ainda não entendeu sequer muito bem o que é hipnose. E aliás, muitas pessoas já andam aí muito hipnotizadas e nós hipnotizamos-nos de formas não muito boas, muitas vezes, não é? E esse é outro dos clichês a que eu recorro muitas vezes, quando as pessoas me dizem, perguntam, Pedro, é difícil hipnotizar alguém? Eu digo, não, hipnotizar alguém é facílimo. O que é difícil é tirar as pessoas do transe hipnótico em que elas já vivem e que pode ser extremamente condicionado e limitador. Exato. Isso é que às vezes é difícil. E aliás, até podemos ligar isto à parentalidade, que eu acho que há muitas pessoas, e o sistema de ensino assim, também promovem uma espécie de transe hipnótico nas crianças. Sim. E nos próprios pais, não é? Nós podemos estar a viver aqui um transe que me diz que eu, como pai, devo fazer assim. Certo. Não é? Só quando eu entro neste estado relaxado, focado, onde entro em contato com os recursos e com as possibilidades. E com a clareza. Descubro que há aqui intenções muito fortes e que há uma multiplicidade de caminhos. Não é? Exatamente. É isso. Boa. Olha, já falamos sobre muita coisa. Sim. Mesmo. Olha, chega por hoje. Sim, acho que ao terminarmos, vale a pena fazer aqui duas coisas. Por um lado, agradecer a todas as pessoas que ao longo dos anos têm apoiado tanto o podcast, nos têm feito tantas perguntas, têm partilhado tanto o podcast, porque é por causa desse processo todo, dessa dinâmica toda que já leva 3 anos e tal, que nós agora nos estamos a preparar para lançar este programa IVM+. O podcast continua, claro. Claro, o podcast continua, não é? Mas eu acho interessante porque eu lembrei muito isto, por exemplo, quando nós fizemos em 2019, quando fizemos o IVM nos Coliseus, ou quando andamos a fazer o Tour IVM, que já fizemos 3 vezes em várias cidades do país, lembrar-me que isto é uma coisa, é uma ocorrência mais ou menos lógica dentro deste grande processo que começou como uma conversa entre nós os dois de vamos lançar um podcast, né? E que tem tido estas ramificações todas, e este programa, que é um programa mais avançado, ele é mais ambicioso do ponto de vista de desenvolvimento pessoal. Sim. Acho que faz parte disso, tal como uma novidade que nós também temos para apresentar daqui, não sei, umas semanas ou uns meses, também ligada com a Inspiração para uma Vida Mágica. Está tudo relacionado, e acho que é mesmo importante agradecer a todas as pessoas que nos têm dado força e suporte para levarmos este projeto para novos patamares. E o IVM+, é isso, é um outro nível. Esperemos ver-te por lá, no claro. IVM+, que tem a sua própria plataforma, onde existirá também a comunidade ligada a este programa, e que é mesmo mais. Sim. É mesmo mais, acredito eu. O link, para quem quer saber mais, está nas notas do episódio, mas também em todas as nossas redes sociais e sites. É fácil de encontrar. E podem ser mandados uma mensagem em qualquer canal que nós respondemos, não é? Sim. Olha, boa. Episódio de perguntas e respostas, check. Para as próximas, temos aí algumas conversas interessantes. Ainda hoje eu estive a gravar um episódio com uma conversa que eu acho que vai ser muito fixe. Vai ser já o próximo episódio. E para as próximas semanas vão surgir aí mais convidados também aqui no podcast IVM. Qualquer pergunta, questão sobre IVM+, estamos aqui. Sim. E até a próxima. Até à próxima. E obrigada. Sim, obrigado.